Bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa reunião da Comissão de Saúde. Iniciamos o primeiro ponto da ordem de trabalhos com audição conjunta no âmbito da nova apreciação na generalidade do projeto de lei número 560 do LIVRE, que garante o pagamento integral dos retroativos devidos aos enfermeiros ao abrigo da Lei 51 de 2025, de 7 de abril. Temos um conjunto vasto de sindicatos para ouvir hoje. A nossa grelha de tempos é bastante extensa, portanto eu pedia desde já a todos a compreensão para cumprirmos os tempos. A nossa audição terá uma intervenção inicial de cada um dos sindicatos de 5 minutos. Depois seguir-se-á uma primeira ronda dos grupos parlamentares também de 5 minutos para cada um. E depois, novamente, os sindicatos irão intervir para resposta, 5 minutos cada um. Depois teremos... está aqui atrás. Depois teremos uma segunda ronda de 1 minuto a cada grupo parlamentar e 1 minuto de resposta a cada grupo parlamentar. Face à nossa sala de hoje, não é possível estar aqui ninguém na mesa, portanto estaremos os dois aqui sozinhos e pedíamos que depois que as intervenções pudessem ser feitas ali do púlpito, está bem? E, portanto, sem mais demoras, eu se calhar, antes de começarmos, eu diria só a ordem dos sindicatos para estarem a contar. Eu penso que todos já têm conhecimento, mas será o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, depois a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, depois o Sindicato dos Enfermeiros, depois o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, a seguir o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos e, por último, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros. Portanto, será esta a ordem que iremos ter. Portanto, sem mais demoras, eu chamaria, não sei se serão os presidentes, se será alguém da direção, mas chamaria o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses para a sua intervenção de 5 minutos. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas. O nosso pronunciamento é simples. Ponto número 1, é justo e correto o pagamento dos retroativos aos enfermeiros decorrentes da correção das designadas posições intermédias. Ponto número 1, aliás, como sempre defendemos. Ponto número 2, também entendemos que a própria lei atual já garante esse direito. Aliás, expusemos isto junto das administrações. Por isso, acompanhamos esta clarificação legal que consta do projeto de lei. Obrigadíssimo. Muito obrigado pela sua concisão. Ajudará imenso no desenrolar da nossa ordem de trabalhos. De seguida, então, dava a palavra à Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, também 5 minutos. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigada por esta nova oportunidade. Eu quero começar por agradecer aqui, em nome do deputado Paulo Moacho, o facto do LIVRE, pela segunda vez, ter resolvido ajudar também os enfermeiros na resolução deste problema. De facto, a Lei 51 foi publicada a 7 de abril de 2025, depois de mais de 5 anos de insistência por parte da ASP, no sentido da clarificação desta situação dos enfermeiros que ficaram em posições intermédias em 2019. E importa relembrar que, pela segunda vez, tendo em conta que a carreira de enfermagem foi alterada por 2 vezes e, portanto, em 2009, esses enfermeiros que já eram especialistas ficaram numa posição intermédia e os primeiros pontos de descongelamento não foram uma posição completa de descongelamento, daí que, pela segunda vez, muitos desses enfermeiros ficaram em posições intermédias pelo cumprimento da Lei 12A. Que é uma lei do tempo da Troika e que tinha o objetivo de manter as pessoas exatamente na mesma posição remuneratória que tinham e, portanto, como não eram posições coincidentes, significou que as progressões por 10 anos de trabalho correspondiam aproximadamente a 50 euros em vez de corresponder a 200 ou 150, que era o que estava no intermédio entre as posições. E, portanto, é disto que estamos a falar. Primeiro, essa correção foi conseguida em 2025, que à última da hora foi atropelada por uma intervenção do PSD,
que introduziu uma alteração à Lei 111. Uma alteração que, além de fazer uma remissão para uma linha incorreta, veio pôr em causa a coerência interna de toda a lei que estava trabalhada de forma a que o pagamento dos retroativos fosse feito em tranches por 2 vezes em 2 anos, 2026 e 2027, para que o impacto orçamental fosse menor. Contudo, com a introdução da alteração da Decreto-Lei 111, nesta lei, que não era necessária, porque o Governo, se quisesse alterar o Decreto-Lei 111, tinha feito no Conselho de Ministros, como quando a aprovou, e, portanto, se reconhecia que a 111 precisava de ser resolvida, tinha feito no Conselho de Ministros. Não o fez, introduziu-a aqui. Nós até entendemos que não houve intenção, a forma como foi feita a alteração e a aprovação desta lei foi numa fase logo após a queda do Governo, ou seja, a Assembleia ia se dissolver, havia muito pouco tempo para tomar as decisões e este tipo de situações às vezes acontecem. Mas o normal é quando alguém comete um erro ou um lapso que põe em causa um trabalho, corrige-o. E apesar da ASP ter pedido encarecidamente ao Governo, que reuniu inclusivamente no Ministério das Finanças com a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública para que a correção fosse feita, a correção não aconteceu. Portanto, nós voltámos à Assembleia da República, voltámos a pedir a todos os partidos, incluindo o PSD, para que nos ajudasse a fazer esta correção e acabasse com esta injustiça relativa, tendo em conta que os mais antigos estavam a ser prejudicados em relação aos enfermeiros especialistas mais jovens. E, portanto, esta correção que o LIVRE apresenta, do ponto de vista jurídico, é a correta para garantir que o pagamento é feito. Importa apenas dizer que a leitura e a interpretação da Lei 51 tem sido tão complicada que ninguém se entende sobre ela. Nem a ACSS até hoje emitiu nenhuma recomendação às unidades locais de saúde para fazerem o pagamento. A maioria das unidades locais de saúde ainda não fizeram o pagamento e as que fizeram, nós não sabemos exatamente o que é que pagaram. Portanto, estamos a pedir esclarecimentos sobre que norma legal aplicaram para fazer o pagamento que fizeram. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Enfermeira Lúcia Leite. Passava agora a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros. 5 minutos. Bom dia a todos, Sr. Deputados, e a todos os colegas sindicatos. Eu partilho da mesma opinião que a minha colega, Lúcia Leite. No entanto, quero reforçar o seguinte. Se estamos aqui a falar em sermos justos, em termos de justiça, nós temos que, relativamente ao 71 de 2019 e também ao 51 de 2025, nós temos que ter em conta o seguinte. O 247 e o 248 de 2009 eliminam a categoria de especialista. E, portanto, isto significa que anteriormente a 2009 havia o enfermeiro especialista. Entretanto, o 71 de 2019 não é claro para com estes enfermeiros especialistas. Há 3 alíneas, mas estas alíneas não são suficientes para incorporar enfermeiros que, na época, antes de 2009, trabalhavam no serviço, por exemplo, de urgência e tinham especialidade em médico-cirúrgica. E, portanto, o 71 de 2019 incorpora a categoria, mas, à época, os colegas já estavam no centro de saúde. E, portanto, a especialidade em médico-cirúrgica não é adequada ao Hospital de Saúde Primário, de maneira que os enfermeiros gestores desses serviços, dessas unidades, não colocaram na lista para enfermeiros especialistas. Portanto, se falamos em justiça, estes enfermeiros especialistas têm que ser incorporados na categoria de especialista no 71 de 2019. Portanto, tem que exigimos um artigo específico que incorpore os especialistas que tomaram posse, saiu em Diário da República, antes de 2009. Relativamente ao pagamento de retroativos, 2018-21 a 31 de dezembro, tal como está escrito, tanto o Decreto-Lei 71-2019 e o 80B-2022, a grande maioria dos enfermeiros ou são avaliados por um ou são reposicionados por outro. E têm que ser reposicionados, têm que ter em conta os dois, tanto o 71-2019 como o 80B-2022. E, portanto, estes retroativos têm que ser pagos aos enfermeiros o mais rápido possível.
Nós temos uma proposta para a resolução deste problema. Quando chegar o momento, faremos então a apresentação. Mas eu quero voltar atrás, porque estou-me a esquecer de um detalhe relativamente aos enfermeiros especialistas. Eles devem ser pagos com retroativos remuneratórios. A minha colega já falou sobre as injustiças dos interíndices dos colegas. Portanto, quando é extinta a categoria de enfermeiro especialista, ficamos todos incorporados na categoria de enfermeiros, e há muitos enfermeiros que entram nos interíndices logo a partir de 2009. O problema está em 2009. Portanto, os colegas têm que ser reposicionados e têm que ser reembolsados economicamente desde o momento em que entram nos interíndices. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Enfermeiro Luís Silva. Passava agora a palavra ao Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem. 5 minutos. Muito bom dia. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e todos os presentes. A Lei 51 de 2005, de 7 de abril, representa mais uma correção introduzida na carreira de enfermagem desde a revisão do Decreto-Lei 111 de 2024. O seu objetivo central era eliminar as posições remuneratórias intermédias criadas em 2019, que originaram uma inversão da posição relativa entre enfermeiros com percursos profissionais semelhantes. Neste contexto, a lei procura restabelecer a coerência da evolução remuneratória através da eliminação dessas posições intermédias, da reconstituição do percurso remuneratório e da salvaguarda dos direitos entretanto adquiridos, designadamente no que respeita às avaliações de desempenho e aos pontos acumulados para efeitos de progressão. Apesar do avanço, a lei não resolve todos os problemas. A lei representa um importante passo de justiça remuneratória da carreira de enfermagem. Todavia, a efetiva concretização dos seus objetivos está dependente sempre da interpretação uniforme do regime pelas entidades empregadoras. Há sempre aqui o problema das administrações das ULS, ao interpretar a lei, e cada um tem a sua interpretação. E aqui é o maior problema deste decreto-lei, ou desta lei. Da correta reconstituição dos percursos remuneratórios e da resolução das questões interpretativas que, inevitavelmente, surgirão da sua aplicação prática. Uma das questões de maior relevância prática decorrentes da aplicação da Lei 51, para além da data a que produz efeitos, que nós defendemos que deve ser a 1 de junho de 2019, respeita à responsabilidade pelo pagamento das diferenças remuneratórias resultantes da reconstituição do percurso remuneratório. Que aqui temos outro problema. Ou seja, a grande parte dos enfermeiros estavam integrados em AIRS. Em 1 de janeiro de 2024, integraram as ULS, e agora as ULS dizem que até janeiro de 2024 o pagamento ainda é com as AIRS. A ULS não tem nada a ver com esse pagamento. E isto está a criar um clima de desconfiança e de desigualdade dentro destas entidades. Mas, nos termos do regime legal, a obrigação de proceder ao pagamento remuneratório e de liquidar os montantes devidos recai sobre a entidade empregadora pública, à qual o enfermeiro se encontra vinculado. Pronto, e isto é aquilo que nós defendemos. São as ULS que têm que pagar tudo o que os enfermeiros têm de direito de retroativos. Este esclarecimento é importante porque evita a desordem e deve ficar claro quem deve pagar, ou então vamos criar mais um problema e os enfermeiros nunca vão receber o que lhe é devido. Em síntese, o percurso do enfermeiro deve ser constituído à data de 1 de junho de 2019, pelo Decreto-Lei 71 e pela aplicação do 80B. É necessário clarificar o artigo 7º da proposta apresentada pelo LIVRE, porque nesta proposta de artigo estamos perante duas datas, 1 de junho de 2019 ou 1 de janeiro de 2022, porque tem lá os dois documentos. Ou seja, o Decreto-Lei 80B veio permitir que os CITES fosse-lhe contado toda a carreira, todos os pontos para trás. Mas depois reconstituíram a carreira, mas só a partir de 1 de janeiro de 2019 é que tiveram direito a retroativos. 2022 é que tiveram direito a retroativos. Ou seja, há esta diferença entre quem usufruiu logo a 1 de junho de 2019 e depois os outros que só têm. E na proposta do LIVRE tem o OU. E isto vai criar dificuldades na interpretação perante as ULS. Eu acho que deve ser clarificado esta situação, para não haver desigualdades entre enfermeiros. E é isso que eu quero chamar a atenção. Outra situação que tem a ver com a Lei 51, atrás, que alterou o artigo 6º da Lei 111, tem a situação da aliniado número 1.
E isto nas ULS também está a criar um grande conflito, que dizem que isto não se aplica aos enfermeiros especialistas, que este número deste artigo está errado. E as ULS não estão a aplicar corretamente o Decreto-Lei 51. Pronto, para já era só. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Enfermeiro Fernando Parreira, dava a palavra agora ao Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos. 5 minutos. Muito bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados e aos presentes. A Lei 51 veio recolocar ou restabelecer alterações que tinham sido realizadas através do Decreto-Lei 71 e que tinha criado as posições virtuais dos enfermeiros quando foi novamente introduzida as categorias na carreira de enfermagem. Nessa altura, o PS e a então Ministra da Saúde, doutora Marta Temido, na legislação que criou novamente as categorias, introduziu que, com a introdução das categorias, os enfermeiros ficariam na sua posição remuneratória que tinha, mais o suplemento de função que oferiam desde janeiro de 2018, e então seriam criados níveis virtuais para essas categorias. Esses níveis virtuais foram eliminados sempre que os enfermeiros adquiriram pontos pela questão da avaliação de desempenho e com 10 pontos saíram desses níveis virtuais. Então, esta injustiça foi alvo de várias ações pelos sindicatos, inclusive o Ministério da Saúde, os gabinetes, tanto da Ministra da Saúde como do Secretário de Estado e Gestão da Saúde, receberam milhares de minutas enviadas pelos associados e pelos enfermeiros do CITEU, para que esta situação fosse corrigida, porque era indigno gastar 10 pontos, na sua grande maioria 10 anos de trabalho, para aumentarem 52 euros de vencimento. E com esta luta, então, surgiu esta Lei 51, que está mal redigida. Está mal redigida porque, na própria diz, no nosso entender, está mal redigida. Na própria diz que, portanto, tem que haver uma reconstituição da carreira desde 2019 e essa reconstituição da carreira será para todos os enfermeiros. Quem irá beneficiar diretamente dela serão os enfermeiros que gastaram pontos para sair da posição virtual. Os que não gastaram pontos para sair da posição virtual já saíram da posição virtual com o Decreto-Lei 111 sem qualquer gasto de pontos. Portanto, aqui temos uma injustiça entre os enfermeiros que gastaram pontos para sair da posição virtual e dos enfermeiros que não gastaram pontos para sair da posição virtual. Isto será aplicado a todos, mas quem irá beneficiar imediatamente serão estes enfermeiros que estão injustiçados. Depois, está muito certo que na própria legislação, na própria lei diz que é para fazer uma reconstituição da carreira e é para irem colocar, então, o valor, verificar quanto é que estavam a ganhar e quanto é que deveriam ganhar a 2019 e fazer o pagamento nos 2 anos em tranches de 25%, mas depois, no final, diz que surte efeitos a novembro de 2024 e aqui é que cria a entropia. Então, o pagamento dos retroativos é em junho de 2019, quando foram criadas as posições virtuais, ou o pagamento dos retroativos é a novembro de 2024, quando ela surte efeito. Defendemos que o pagamento dos retroativos é a junho de 2019, que foi quando foi criada a entropia e a ilegalidade, no nosso entender, de se terem criado níveis virtuais para os enfermeiros que ficaram novamente com as categorias que, entretanto, tinham perdido e, em uma grande maioria, inclusive, tinha prestado concurso público para ser incluído naquela categoria. E temos o problema, como o Fernando disse, da linha A, porque a linha A do artigo 6 do 111, do Decreto-Lei 111, é para os enfermeiros, não é para os enfermeiros especialistas. Há aqui um erro de redação. Nesta legislação tem que estar que é a linha B do Decreto-Lei 111, porque a linha B é que é para os enfermeiros especialistas. Os enfermeiros que não são especialistas não estão incluídos, porque nenhum enfermeiro que não seja especialista ficou em níveis virtuais. Só os enfermeiros especialistas é que ficaram em níveis virtuais. Então, o que é necessário? Corrigir esta legislação, dizer taxativamente quando é que os enfermeiros têm direito a receber os retroativos, tem que vir lá, qual é a data, porque há 2 datas que não estão
devidamente esclarecidas, vai depender da interpretação de cada OLS ou de nós começarmos a colocar várias ações em tribunais para que os próprios juízes decidam, então, qual é a letra da lei e o que é que o legislador queria fazer, qual era a intenção do legislador quando fez a Lei 51, ou pelo menos da Assembleia da República, quando a aprovou. O que é certo é que, no nosso entendimento, então, os retroativos devem ser com efeitos a junho de 2019 e não a novembro de 2024. Se isto não acontecer, vamos ter que ir para tribunal, para que os juízes, então, vejam qual é a letra da lei. Estamos a falar que os enfermeiros gastaram pontos para sair do nível... Sim, já vou concluir. Que a reconstrução da carreira deve ser a de 2019 e que... estas entropias que se criam com esta legislação e com o desrespeito das carreiras dos enfermeiros vão acabar por assassinar o Serviço Nacional de Saúde e nós precisamos muito dele. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Enfermeira. E dou agora a palavra ao Sindicato Nacional dos Enfermeiros, também 5 minutos. Ora, muito bom dia. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje nesta audição da Comissão Parlamentar da Saúde. Relativamente ao que nos traz aqui hoje, ao projeto de lei para pagamento dos retroativos, é entendimento do Sindicato Nacional dos Enfermeiros que o dinheiro e a remuneração que não foi paga aos enfermeiros por mal interpretação da lei à data de 2009 é mais do que merecida e deverá ser paga. As desigualdades surgiram em 2019. Nós entendemos que os retroativos não deverão ser pagos à data de 2024, mas sim à data de 2019, quando se criou esta desigualdade e, para memória futura, seria importante que a lei fosse interpretada da mesma forma para diferentes conselhos de administração, porque, efetivamente, vão-se causar desigualdades e, caso a lei tivesse sido interpretada corretamente, hoje não estaríamos aqui a debater o pagamento devido aos profissionais de enfermagem. Relativamente ao que já foi aqui também falado, preocupa-nos, e era importante termos isto esclarecido, sobre quem vai fazer este pagamento. É facto que o pagamento deverá ser feito através das unidades locais de saúde, mas deverá estar escrito e deverá ser explícito que todo o dinheiro devido, toda a remuneração devida antes de 2024 deverá ser também paga pelas unidades locais de saúde para que depois não se coloquem entraves a estes pagamentos, com a desculpa de que antes das ULS serem criadas tínhamos a ARS e o percurso dos enfermeiros acabem por ficar perdidos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Enfermeira. Passávamos agora à ronda dos partidos. Passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Fernandes, do Partido Social Democrata. 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores representantes dos sindicatos dos enfermeiros, muito bom dia. Senhoras e senhores deputados, quero começar por agradecer naturalmente a presença de todos os sindicatos nesta audição e o contributo que têm dado para esta temática. Este não é, de facto, só um ponto da ordem de trabalhos do dia, é mesmo uma discussão sobre a confiança nas carreiras públicas e a forma como o Estado reconhece profissionais que são essenciais para o SNS, como é o caso dos enfermeiros. E, naturalmente, hoje estou aqui a representar o PSD e com a responsabilidade e o papel de deputada da Assembleia da República, mas é impossível ignorar que durante 30 anos ocupei o papel da responsabilidade e ocuparei, quando assim acontecer, de enfermeira do SNS. Portanto, conheço muito bem os problemas e as questões relacionadas com a profissão de enfermagem, a responsabilidade, a diferenciação, a falta de reconhecimento, o desgaste e muitas vezes
o que eu sinto, ou sempre senti, foi a grande lacuna e diferença entre aquilo que os enfermeiros entregam ao SNS e aquilo que o Estado reconhece aos enfermeiros. Agora, naturalmente, estando eu a representar o partido que o PSD, também não vamos estar com hipocrisias. Se eu acredito que este é o partido que vai defender ou que defende os interesses, as várias questões, naturalmente, inclusive o dos enfermeiros, é por aqui que eu me vou debater. E acho que, efetivamente, não é que o problema não começa com este governo, mas acho que isso também é claro. É importante dizer, portanto, que esta injustiça não aconteceu nos últimos 2 anos. Há realmente uma questão em 2025, mas esta é a solução, ou seja, é a tentativa de solução. Não vamos atacar a solução, vamos tentar alinhar a solução, temos é que atacar os problemas. E, portanto, houve uma reforma de carreiras que não deu à especialização, como aqui já foi dito, a tradução remuneratória proporcional que ela merecia, houve funções de gestão, coordenação e responsabilidade acrescida que durante anos não tiveram o reconhecimento adequado, houve tabelas remuneratórias que permitiram sobreposição entre as carreiras, categorias distintas, houve avaliação de desempenho que nem sempre foi operacionalizada de forma regular e não foi por não foi por falha do trabalhador. E houve descongelamento de carreiras que retomou direitos, mas não resolveu automaticamente todos os casos concretos. Houve profissionais do SNS, muitas vezes lado a lado, a fazer os mesmos serviços, mas sujeitos a regimes jurídicos diferentes. E houve, em 2019, como aqui já foi bem dito, uma injustiça particularmente evidente a criação das posições remuneratórias intermédias ou virtuais, que geraram inversões, consumiram pontos e penalizaram precisamente profissionais mais antigos, mais qualificados e com maior responsabilidade, que ficaram com uma remuneração inferior a colegas mais novos. Os sindicatos tiveram o seu mérito, que é aqui reconhecido e que reconhecemos totalmente, não deixando que esta injustiça ficasse no silêncio administrativo, têm lutado sempre pelas questões, por esta questão de não deixar isto apagado, e o LIVRE também tem o seu mérito por não ter deixado, por trazer também este tema para o debate parlamentar. Mas é verdade que 2024, com o Governo nesta matéria, a diferença é que deixou de estar apenas nas reivindicações e passou a estar em cima da mesa, com a reabertura das negociações com os enfermeiros. Não está tudo resolvido, não, de facto não está, mas há uma diferença essencial. Hoje há um caminho, há diálogo, há compromisso político e há um compromisso entre o Governo e os enfermeiros para continuar a corrigir. E é precisamente por levarmos esta matéria a sério que eu queria deixar aqui algumas questões. Primeira, algumas questões já foram, mas também pedir a compreensão para que, para nós, também partidos, nesta Assembleia, naturalmente, se não é fácil entrarmos percebem que nem os próprios sindicatos têm a mesma visão sobre as mesmas questões. Neste aqui há uma coisa que é unânime, que é todos consideramos que há uma injustiça que é preciso recuperar. E, portanto, nesse aspecto há uma injustiça e que só pode ser corrigida através do pagamento dos retroativos. Agora, as questões que eu deixava tem uma estimativa nacional sobre o número abrangido. É importante para nós sabermos exatamente qual é o número de enfermeiros abrangidos por estas questões, tanto enfermeiros especialistas como enfermeiros que depois passaram a enfermeiros gestores. Entretanto, que solução consideram, ouvir todos os sindicatos relativamente à solução que apresentam para que seja indispensável esta correção, ou de que forma corrigimos aqui a Lei de 51 de 2025, sem criar novas injustiças ou novas questões que depois passam a ser, daqui a um ano estaremos aqui a debater novamente. Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Cláudia Estevão, também 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente todas as senhoras e senhores deputados
e cumprimento especialmente os senhores e senhores enfermeiros que estão presentes connosco nesta discussão. Esta audição visa corrigir uma injustiça, e uma injustiça que o Governo conhece bem. Conhece o Governo e conhecemos todos nós, todos os partidos e todos os deputados, especificamente os que estão mais ligados à área da saúde, conhecem bem o que estamos aqui a discutir. A carreira da enfermagem, desde sempre, e deixem também que vos diga, à semelhança do que o PSD fez, também eu sou enfermeira, também comecei em 1995, também fui especialista por concurso, deixei de ser e depois voltei a ser. Portanto, muitas destas realidades que aqui foram apresentadas pelos sindicatos, eu conheço-as bem, a minha e a dos outros colegas que trabalharam juntamente comigo, porque eu estou deputada há 1 ano, mas sou enfermeira há 30. E a carreira dos enfermeiros foi sempre sendo corrigida aos bocados. E cada vez que se tentava corrigir uma injustiça, criava-se outras. E é isto que não pode acontecer. Quando se corrige uma injustiça, não se pode criar novas, porque neste momento não se pode nunca, mas sobretudo neste momento em que se lida com um problema grave de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde em função da sua capacidade para atrair e fixar profissionais, que estão naturalmente exaustos, cansados, desgastados, fartos. Muitos deles abandonam a carreira, ponto, e outros decidem-se pela imigração, onde o seu trabalho efetivamente tem maior reconhecimento, ou reconhecimento maior do que aquele que o seu país lhe consegue dar. Portanto, é mesmo importante que se olhe para os problemas e que se procure corrigi-los efetivamente. Porque isto vai dar, com certeza, aos enfermeiros que estão no SNS a certeza de que quem nos governa se preocupa com eles e se preocupa com a sua capacidade de prestar os melhores cuidados aos doentes, porque a prestação dos melhores cuidados aos doentes também passa naturalmente pela satisfação que estes profissionais sentem no terreno e pela confiança de que o seu trabalho é valorizado e é compreendido e que, portanto, existe interesse efetivo em que, a partir deste momento, se procure dar respostas concretas aos seus anseios legítimos. Portanto, depois também é muito importante dizer que o diploma que estamos aqui a discutir veio sim corrigir uma distorção, mas que, tal como já aqui disse, criou outras. É muito importante compreendermos que, sim, aquilo que já foi aqui abordado, as ULS depois fazem uma leitura dos diplomas distinta. Isto cria mais outra injustiça. Eu não posso ter a aplicação de uma lei numa ULS diferente daquilo que é aplicado noutra. Portanto, tem que haver um entendimento nacional para que, efetivamente, os diplomas sejam aplicados a todos de forma igual, que é aquilo que é justo. Para situações iguais, temos que ter resoluções iguais. É isto que define o que é equidade. Portanto, também não me parece assim muito complicado de compreender. Depois, os pareceres das ULS, das várias que fomos recebendo, também nos tornam isto muito evidente. Por exemplo, a ULS da Lesíria reconhece que os especialistas e os gestores foram prejudicados por inversão de posições e estima que cerca de 230 profissionais abrangidos terão, agora aqui já é um impacto da aplicação desta lei, que também torna difícil para as ULS fazê-lo e também é importante dar resposta a isso. Aqui estima-se um custo de 4,5 milhões de euros, que é muito dinheiro, naturalmente, mas que tem que ser dado a quem de direito. Depois a ULS do Oeste também não se opõe ao projeto que o LIVRE apresentou, mas também identifica 2,7 milhões de euros e não há previsão orçamental para dar resposta a esta exigência. Enfim, todas elas foram tornando evidente que é necessário efetivamente encontrar formas de uma aplicação igual e o Chega já tinha alertado para isso e penso que em sede de especialidade podemos acordar para que isto seja também contemplado na lei, porque é da mais elementar justiça. E pronto, eu quero terminar só deixando 2 questões aos sindicatos. É se a atual redação cobre todos os enfermeiros prejudicados
ou se há situações que não cobre e que devem ficar expressamente previstas. E a última pergunta é: que mecanismos entendem que é importante contemplar para defender que os pagamentos fiquem dependentes da interpretação, da capacidade orçamental e da disponibilidade administrativa de cada ULS? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Queria cumprimentar todos os sindicatos aqui presentes. Se precisássemos de um exemplo de manual sobre porque é que este tipo de problemas devem ser resolvidos sempre em sede de negociação coletiva e de governo e nunca em sede da Assembleia da República, aqui temos. É muito difícil, para não dizer impossível, que numa lei onde não há a negociação direta entre o Parlamento e os sindicatos se resolvam problemas desta natureza, que são problemas micro, são problemas de ultrapassagem, são problemas de grande detalhe que são muito mais bem resolvidos em sede de negociação coletiva do que em sede de Parlamento. Porém, e eu não posso deixar de dizer isto, porque isto aqui não tem nada a ver com partidos. O país teve um choque político muito significativo com uma crise financeira durante muitos anos. E desde então, em praticamente todos os anos, houve revisões e melhorias da carreira de enfermagem. E isto também tem que ser dito, porque senão, quem nos estiver a ouvir através desta transmissão, pensa que nada foi feito. E em 2016 foi resolvido o problema das horas, porque tinham sido passados de 35 para 40 horas sem aumento salarial. Em 2018 o descongelamento, em 2019 a revisão de carreira, em 2022 a questão da contagem dos pontos, em 2024 a nova carreira que resolveu uma parte do problema das ultrapassagens e em 2025 pensávamos nós, todos aqui, já não lembro se foi por unanimidade, mas julgo que sim, que tínhamos ultrapassado o problema das ultrapassagens que não tinham ficado resolvidas. E, portanto, do ponto de vista do objetivo de todos os partidos, e por isso é que digo que esta questão não é partidária, temos passado a última década a procurar resolver algo que nunca vamos resolver completamente, e eu compreendo a frustração, porque aquilo que aconteceu durante os anos da assistência financeira, durante os anos da crise financeira, a todas as carreiras da administração pública provocou desgaste, mas julgo que ao longo dos anos se tem procurado progressivamente enfrentar este problema. Não há nunca nenhuma lei que tenha só uma interpretação, ou os juristas não teriam trabalho. E, portanto, nós temos de que procurar, em sede da Assembleia da República, fazer a mais clara definição de que queremos resolver o problema, que o problema é este e entendemos que deve ser resolvido desta forma, mas nunca estaremos dispensados nem do trabalho da ACSS, que é quem comunica às ULS como é que a contagem deve ser feita e como é que deve ser paga, e também a Assembleia não tem que estar exatamente preocupados com a fonte de financiamento, porque a fonte de financiamento, notícia para todos, são os impostos de todos os portugueses e por isso é que estas leis dizem sempre que se aplicam para o orçamento seguinte. Para quê? Para que a contagem seja feita, para que a ACSS transmita às ULS e reforce os seus orçamentos de acordo com o que aqui for definido. E, portanto, só este breve enquadramento para dizer que acho que ninguém, e muitos dos que estão aqui estavam nesta votação em 2025, queria estar aqui outra vez a resolver este assunto e, por isso, precisamos de compreender com muita clareza os pontos, e já aqui foram referidos. Eu gostava de perguntar diretamente se do vosso conhecimento, que trabalham com todas as ULS diariamente, já há ULS que fizeram esta contagem toda e se o problema com que estamos confrontados foi ou não foi uma questão de contagem. Ou seja, temos quem não tenha conseguido contar por não compreender que contas é que tinham que ser feitas, ou a contagem foi feita e o problema é no pagamento. Porque isto não é indiferente para sabermos o que é que temos que mudar na lei e como é que podemos resolver o problema. Em segundo lugar, esta interpretação que não é fácil, entre 2019 e 2024, tem suscitado dúvidas na contagem ou é só um problema de volume de financiamento? E eu digo, a interpretação não é fácil, porque em 2024 foi o primeiro momento em que se disse que a questão das posições intermédias não precisava de gastar pontos, coisa que acontece desde 2007. Portanto, eu gostava de perceber um bocadinho melhor, e é por isso que isto tem dois momentos, esta questão entre 2019 e 2024.
Finalmente, preciso de perguntar se no contacto com a CSS e com o Governo não houve margem para resolver este problema, porque volto a dizer e termino como comecei. E todos aqui, os meus colegas deputados, sabem que assim é. Sempre que há temas de carreiras, eu em todas as reuniões repito que a posição deve ser sempre de que as negociações devem ser em sede de negociação coletiva. Lá existe o tempo e essa capacidade e, portanto, eu gostaria de saber se o Governo não deu esta disponibilidade, porque é sempre numa segunda linha e com mais riscos que a Assembleia da República intervém. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Moacho. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento também todos os representantes dos enfermeiros aqui presentes e agradeço a vossa presença e, enfim, a vossa perspectiva que já nos foram dando. A verdade é que este tema já dura há tempo demais, já está há tempo demais para ser resolvido. A verdade é que, ao contrário também daquilo que aqui foi dito, nós sabíamos que isto iria acontecer. Sabíamos que isto iria acontecer quando se foi feita a votação do projeto de lei 60 do LIVRE. O LIVRE alertou precisamente para os problemas que estavam a ser criados com as alterações que estavam a ser propostas e que foram propostas por outros partidos e sabíamos que íamos exatamente parar ao sítio em que estamos. E, portanto, não é surpresa, pelo menos para nós, não é surpresa absolutamente nenhuma que estejamos aqui novamente a tentar resolver um problema que já devíamos ter resolvido, que já reconhecemos que era um problema que era preciso resolver. E também reconhecemos que era um problema que o Governo, se tivesse vontade, deveria resolver prioritariamente. Por isso é que nós, e o LIVRE concordou, suspendemos o processo de apreciação do nosso projeto de lei na Assembleia da República, à espera da negociação que o Governo estaria a fazer com os sindicatos e com os enfermeiros, para perceber se o Governo iria conseguir resolver esse problema. E se o Governo tivesse resolvido esse problema, nós iríamos retirar a nossa iniciativa. Ora, a verdade é que o Governo também não resolveu esse problema. Ou melhor, resolveu em parte. Resolveu algumas coisas, não resolveu outras, não resolveu totalmente. E, portanto, se não resolveu totalmente, aqui não há essa vontade da parte do Governo de o fazer. Poderia tê-lo feito, não o fez. Portanto, cabe à Assembleia da República fazê-lo. E, portanto, eu espero genuinamente que agora consigamos corrigir este problema, porque estas questões, quando se arrastam e quando se demoram anos e às vezes décadas a resolver, depois mais à frente vão criar mais problemas, mais injustiças, vão criar mais revolta da parte dos profissionais e é completamente desnecessário que isso aconteça. Depois, também sabíamos, quando estávamos a votar as alterações que foram propostas ao projeto de lei do LIVRE, que havia matérias que iriam ficar menos claras e que iriam resultar em dúvidas de interpretação por parte das ULS. Por isso é que nós também, neste processo, pedimos para ser pedido, no fundo, um parecer a todas as ULS, para nós percebermos, efetivamente, como é que cada ULS está a aplicar esta lei e como é que está a fazer esta contagem. Na verdade, as ULS interpretaram isto como um parecer, algumas dizem que concordam, outras dizem que não se pronunciam, mas o objetivo não era esse. O objetivo era nós percebermos como é que cada ULS está a interpretar e também percebermos, também é essencial percebermos porque é que a CSS não emite uma norma, no fundo, que consiga uniformizar a aplicação da lei para todas as ULS, que explique, se é complicado perceber como é que as contas devem ser feitas, a CSS é que tem essa responsabilidade de dar instruções para garantir que a lei está a ser aplicada de forma igual em todo o país, porque não faz absolutamente sentido nenhum que cada ULS agora faça uma interpretação diferente e que estejamos, mais uma vez, a criar injustiças e desigualdades entre enfermeiros que estão, se calhar, exatamente nas mesmas condições, mas porque um está numa ULS e outra está noutra, vão ter aqui direitos que lhes são reconhecidos de forma diferente. E, portanto, uma das questões que tinha para colocar era se já identificaram discrepâncias entre esta interpretação nas ULS, isso nos podem dar exemplos, portanto, percebermos como é que, na prática, esta Lei 51/2025 está a ser implementada. Também houve aqui algumas referências um pouco mais específicas. O Sindicato dos Enfermeiros mencionou que tinha uma proposta para resolver este problema e, portanto, também pedia se nos poderiam agora, nesta segunda ronda, apresentar essa proposta
Enfim, e também deixar a todos os sindicatos, se quiserem enviar para a Comissão por escrito essas propostas, penso que isso também pode ser bastante útil. O Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem também mencionou que era importante a clarificação do artigo 7º do projeto de lei e a unificar para 2019 o pagamento dos retroativos em vez de criar as duas opções, via o 80B e o 111 de 2019. Também gostaria de perguntar se isto não criaria mais um nível de injustiça entre enfermeiros e, no fundo, também se nos podem explicar um bocadinho com mais detalhe esta matéria, mas, essencialmente, agradecer o vosso contributo para que possamos, de uma vez por todas, resolver estas situações, garantir que estas injustiças não persistem e, sobretudo, que agora que vamos fazer alterações à lei, garantir que daqui a 1 ano ou 2 não vamos ter que estar novamente a fazer alterações à lei porque, à última hora, aparecem propostas de alteração que, de alguma forma, desvirtuam aquilo que é o objetivo da lei. Se todos estamos de acordo com aquilo que está aqui enunciado nesta lei, temos que garantir que ele tem aplicação. Se não estivermos de acordo, então também temos que assumir essa posição e ser claros nessa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao período de resposta das entidades. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, 5 minutos. Não será necessário tanto em princípio. Diagnóstico de situação. A estimativa previsível do número de enfermeiros enquadráveis com esta problemática. Julgo que, incluindo a administração, o Ministério, não terá dados rigorosos, não é fácil. Mas poderíamos apontar para, e o raciocínio é, em 2019, em junho, nós tínhamos cerca de 15 mil enfermeiros com direito ao suplemento remuneratório e entre 1.500 e 2.100 enfermeiros com direito ao suplemento remuneratório pelo exercício de funções de chefia. Sendo certo que nem todos estes enfermeiros, o que daria 16 mil e tal, perto de 17 mil. Mas nem todos estes enfermeiros, decorrentes do processo de transição em junho de 2019, foram colocados em nível virtual ou nível intermédio entre posições. E, portanto, poderíamos... E, entretanto, outros emigraram, outros saíram do SNS. Portanto, em termos de estimativa, nós apontamos para cerca de entre 13.500 e 14, 15 mil enfermeiros no limite máximo. Segunda questão, já houve instituições que aplicam... Portanto, a natureza da questão não é um problema financeiro. Ou poderá ser, levantam outras questões por causa das questões financeiras. Mas o que é afirmado de forma explícita não é um problema financeiro, ponto número 1, não é um problema de contagem de pontos, ponto número 2. A natureza do problema reside no essencial, na interpretação da norma relativamente à produção de efeitos, à entrada em vigor. À entrada em vigor não, à produção de efeitos. E, portanto, porque a linha A e a linha B serão aqui pessoas muito mais qualificadas do que eu. Portanto, direito é uma ciência, não é? Portanto, quando, em termos de interpretação, tem que se convocar todo o direito, quem faz uma leitura sistémica da lei, não há um mínimo de acolhimento para que a linha A não seja entendida como um mero lapso. Ponto. Segunda questão. Já o referi, era possível que o Ministério da Saúde, através da CSS, os seus serviços, fizessem uma interpretação dos efeitos consentânea com aquilo que é justo e correto, que é o pagamento dos retroativos a junho de 2019. Entendemos que os serviços da administração, o Ministério, poderia fazê-lo. Terceira questão. Já houve instituições que procederam bem, isto é, reconstituíram o percurso das pessoas, pagaram os devidos retroativos, com efeitos a junho de 2019, como nós suportámos por escrito junto de todas as entidades. Portanto, como proposta, como solução, como face à natureza do problema, entendemos que a proposta apresentada pelo livro, que é a clarificação dos efeitos a 1 de junho de 2019, é suficiente e resolve. Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Agora tem a palavra a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, também 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou tentar responder às questões que foram aqui colocadas pelos senhores deputados, mas quero começar por dizer o seguinte. Nós temos que focar no assunto. O problema é que nós costumamos misturar tudo e na salada de fruta às vezes misturamos tomates, que também são fruta, e depois a seguir não nos entendemos porque misturamos as leis todas. O que está aqui em causa é a correção das posições virtuais com o pagamento da totalidade dos valores a quem efetivamente ficou em posições intermédias em 2019 ou em 2022. E era o que estava previsto na Lei 51, na proposta inicial do livro, que era o projeto de Lei 60. Ao misturarmos o Decreto-Lei 111, criámos aqui, voltámos a falar de pontos, voltámos a falar do 80B, voltámos a falar da aplicação do 111 e não é isso que está aqui em causa. Portanto, para que fique claro, a proposta que o livro apresenta agora vem clarificar a aplicação, ou seja, dissipar qualquer dúvida que possa existir e vem eliminar o problema da produção de efeitos ser a 1 de novembro de 2024. E só lá está, 1 de novembro de 2024, por via da introdução do 111, que nada tem a ver com este problema. É outra questão. O 111 não foi criado por causa das intermédias. Portanto, nós ao misturarmos as coisas, depois tornamos tudo muito mais complexo. E, portanto, deixar claro que a solução apresentada pelo LIVRE, que até posso ser honesta, quando ali a primeira vez achei que não era suficiente, mas da avaliação jurídica interna que a ASP fez, está perfeito. Até pela experiência que nós já temos das situações em tribunal. E, portanto, pelas respostas dos juízes, também se percebe que essa clarificação resolve. Portanto, quero desde já pedir a todos os partidos que também noto que há uma intenção de todos de encontrar soluções que aceitem esta solução simples para que se clarifique. Relativamente às instituições, o facto da ACSS não se pronunciar, nós não podemos continuar ao fim destes anos todos, desde 2019, que nos perguntam à ASP quantos são o número dos enfermeiros abrangidos. Eu não conheço nada mais ineficiente do que continuarmos a ter Vossas Excelências a perguntar aos sindicatos quando têm instituições públicas que podem fazer esses levantamentos e que vos dão os dados objetivamente. Para nós é inconcebível que o Governo, neste momento, e que os senhores deputados, neste momento, não tenham conhecimento do número exato de pessoas que são abrangidos por este problema. Sejam os que entraram, se saíram já não são, se calhar o número é menor, nós também estimamos aproximadamente os 15 mil à volta disso, mas nós não temos como ter dados concretos sobre isso. Quem tem são as instituições, o Governo pergunta, a CSS pergunta e obtém os resultados, nem que demora um mês, eles aparecem. A outra questão, relativamente à reconstituição dos percursos. Não é nenhum problema a reconstituição dos percursos. A maior parte das instituições já fez a reconstituição dos percursos, sabe exatamente o que é que está em causa. Não sabe é que ordens, que legitimidade tem para pagar o que é. E depois temos uns a achar que é justo, porque, de facto, há aqui uma coisa clara. Legalmente, a correção das posições intermédias é feita no Decreto-Lei 71 a 2019. O que esta Lei 51 altera é o Decreto-Lei 71 de 2019. Portanto, o direito está reconhecido. Se nós formos para o Tribunal, nós vamos buscar o dinheiro. Isso é certo. Agora, não é justo que se queira, que se continue a falar, que se quer proteger os enfermeiros, corrigir as injustiças relativas, que se quer não sei o quê, depois chega ao fim, é sempre o mesmo rolo, não há uma lei, desde 2019, que seja produzida, ou decreto-lei, para os enfermeiros, que não venha enrolada. Quer dizer, e depois, com o impacto que isto tem nas ULS. Nós, neste momento, compreendemos as dificuldades dos diretores dos departamentos de recursos humanos, porque são pressionados pelos enfermeiros que querem ver a resolução do problema e que não conseguem perceber o que é que está em causa e o que é que lhes pagaram, porque os recursos humanos não explicam o que é que estão a aplicar. Estão a aplicar à linha tal ou à linha tal? Estão a aplicar o acerto faseado da remuneração que o 111 prevê, que é outro problema que foi identificado antes da lei ser publicada. Não sei se os senhores deputados têm consciência, mas existem muitas ULS que subiram uma posição remuneratória aos enfermeiros especialistas por aplicação da tabela remuneratória que está prevista, faseada para o 111, quando tinham que subir uma posição da TRU e andar uma posição da tabela para trás.
Ou seja, para vos explicar, alguém que estava no índice remuneratório 23, especialista, teria que ser colocado no índice remuneratório 24 e não no 28, que era o à frente. Muito obrigada. Isto para explicar que, simultaneamente à resolução da Lei 51, faz-se a transição faseada, que também traz problemas, e isso traz uma grande ineficiência, e é isso que é preciso resolver. Portanto, eu pedia que se focassem, senhores deputados. Reconheço a unanimidade que tem acontecido à volta deste problema e a vontade política de o resolver. E, portanto, foquemo-nos neste e tratemos os outros noutras instâncias. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Enfermeira. Passava agora a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros. 5 minutos. Sra. Doutora Mariana Vieira da Silva, é um gosto vê-la e vou começar por lhe responder às suas duas questões. No entanto, quero fazer uma breve introdução, que é o seguinte: sem sombra de dúvida, quando começamos a habitar a casa que construímos, começamos a detectar as deficiências que a nossa casa tem. Realmente, quando o Decreto-Lei 247/248/2009 é realizado, é a partir daí que começam a surgir os problemas. É criado o Decreto-Lei 71/2019 para a incorporação de especialista e é aí que começam os entre-índices. No entanto, já há entre-índices após 2009. Portanto, somos todos enfermeiros, é excluída a categoria de especialista e os meus colegas ficamos muitos nos entre-índices. Depois foi criado o 111 de 2024, que é o faseamento salarial até 2027. Mais problemas. Depois é criado a Lei 51 de 2025, que detecta ainda também problemas dos colegas que estão antes de 2019. Estão nos entre-índices. A solução, respondendo a uma questão sua, a solução passa em reconstruirmos a carreira salarial de todos quando entram nos entre-índices. É aí o ponto fundamental. Se formos ver ao histórico dos enfermeiros, onde eles entram nos entre-índices, é simples de resolver o assunto. Espero que depois não apareçam novamente problemas. Relativamente à outra questão que coloca, se está a ser tratado na mesa de negociação da ACT. Ora bem, neste momento está parada, no entanto, há abertura por parte da Sra. Ministra em esclarecer e resolver estes problemas. Relativamente à questão que coloca aqui o Sr. Doutor Deputado do LIVRE, que discrepância na aplicação do Decreto-Lei 50. Ora bem, a discrepância é simples. Os meus colegas que estão nos entre-índices antes de 2019 continuam igual. O 51 não lhe resolve o problema. Portanto, nós temos que arranjar um artigo próprio que seja incorporado a resolver estas situações dos meus colegas que estão para trás. Porque eu tenho colegas, estive a analisar processos, tenho colegas que entram nos entre-índices em 2011, 2012, 2013, estão nos entre-índices. Portanto, nós temos que ir recuar à época para resolver os problemas, que foi criado pelo Decreto-Lei 247/248/2009. Qual é a outra questão? Do Chega. Se a atual alteração resolve tudo. Eu já respondi. Eu não sei quem é a senhora deputada do Chega. Peço desculpa. Portanto, é a mesma resposta que dei ao senhor deputado do LIVRE. Portanto, temos aqui, portanto, não há mais nenhumas, não há mais nada. Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Passava agora a palavra ao Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem. Obrigado, Sr. Presidente. É importante esclarecer, porque isto é fácil de resolver. É assim, os enfermeiros, que como já foram referidos, foram 15 mil enfermeiros que estão abrangidos por esta situação, e ao fazer uma simulação do enfermeiro que entra em 2004, começa a trabalhar em 2004, até ao momento, até janeiro de 2025, o enfermeiro, só com a avaliação do adequado, teve o mínimo, ele em retroativos tem direito a 6.992 euros. Até
janeiro de 2025. Se for um enfermeiro com mais anos, porque depois há aquela diferença entre índice inferior a 28 euros, aí cada enfermeiro já tem que receber 12.851 euros. Isto é fácil de fazer as contas, isto é fazer uma reconstituição da carreira. Sempre com o valor da avaliação de desempenho no regular, a ter um ponto por ano, isto são contas fáceis de fazer. Pronto. E as instituições têm esta contabilização toda feita. Agora, o que é preciso saber é desde quando são pagos estes retroativos. Porque é que nós falamos sempre, porque há aqui dois momentos, que é o 80B e a Lei 71. É que, em 2019, todos os CITES não tinham pontos. Estavam com um salário inferior à primeira posição remuneratória da categoria de especialista. Todos os CITES transitaram para a primeira posição remuneratória. Nenhum ficou entre índices em 2019, CITES, ou quem tinha um salário inferior a 1.200 euros. Só que o 80B é que lhe permitiu a contagem dos pontos atrás e, ao reconstituir a carreira, eles ficam então agora entre índices. É preciso clarificar isto. Certo? Por isso é que é esta diferença. E é preciso clarificar muito bem isto. Porque sem o 80B, nenhum CITE ou qualquer enfermeiro da função pública que recebia só os 1.200 euros ficou entre índices. Em 2019. É preciso clarificar isto. E se já estamos aqui, que todos os partidos têm vontade de resolver esta situação, então vamos alterar também aqui na Lei 51, acrescentar que o artigo 7º do 111 se deve aplicar a partir de 2019 e não a partir de 1 de novembro de 2024. Tem a ver com os enfermeiros que concorreram a especialista por concurso e ficaram no mesmo índice e sem pontos, se tivessem um salário já superior da primeira posição remuneratória, que foi corrigido com o 111, mas houve enfermeiros que fizeram concurso para especialista em 2020, 21 e 22 e ficaram na mesma posição, porque já tinham o valor salarial superior ao primeiro índice ou ao primeiro índice especialista e ficaram sem pontos. E estes são estes enfermeiros agora que vão ficar prejudicados. Se estamos aqui para corrigir desigualdades, estes enfermeiros também têm que ser salvaguardados. E não custa nada, já que já alteraram o 111, vamos aqui ao artigo 7º dizer aplica-se também a partir de 2019. E corrigimos todas as desigualdades. Porque isto aconteceu em várias OLS, eu falo pela minha de Leiria, que houve enfermeiros que já estavam no índice 19, concorreram a especialista, ficaram no índice 19 e perderam os pontos que tinham. E ficaram sem pontos, porque se ficassem como enfermeiro, mantinham os pontos e progrediram muito mais rapidamente. Certo? E esta é outra desigualdade que se mantém e que, entretanto, vamos ter que também corrigir. Depois, em termos de... Ou seja, já há OLS que contabilizaram isto, temos a OLS Coimbra, já posicionou todos os enfermeiros, simplesmente não pagou, porque está esta a dificuldade, desde quando paga tanto a CITE como em funções públicas, eles já lhe comunicaram os pontos, está tudo certinho, basta haver uma orientação, desde quando é que vamos pagar. A OLS Leiria já pagou. Até já pagou pelo despacho da Sra. Secretária de Estado a inversão das posições relativas. Até já pagou, ou seja, fez aquilo que nós defendemos. Já pagou tudo. É assim, há o OLS e o OLS. Depois temos o problema da ACSS. A ACSS emite pareceres. E muitas vezes até as próprias entidades depois não cumprem os pareceres da ACSS. Isso é que é o problema. E depois temos que ir para tribunal. E é muito caricato. Nós temos que recorrer para tribunal com todos os nossos sócios, com todos os enfermeiros. Acho que o Estado, as ULS, são uma entidade de bem. É isso que eu defendo. Por isso, é esta clarificação da lei. Por isso é que não deve causar dúvidas. Eu disse à Secretária de Estado da Administração Pública quando negociámos o 111, por causa desse índice 19 que estava lá. Eu disse, não é preciso o índice 19 na carreira, porque nenhum enfermeiro especialista está no índice 19. E ela teimou. Por isso é que deu este buraco. Eu disse, não vale a pena nós fazermos um decreto-lei e logo no dia seguinte sai uma fac para esclarecer o que é que está na lei. É curioso que tudo o que é para a enfermagem, há uma lei, há um decreto-lei, no dia seguinte há uma fac a clarificar, porque ninguém consegue interpretar a lei. E eu acho que isto é muito estranho, é que nós, ao haver a lei ao estarmos a negociar uma lei, um decreto-lei, acho que deve ser objetivo para todas as pessoas que entendam. E isto, na enfermagem, há sempre este problema, é a clarificação da lei. E pronto, basicamente é esta situação. Em termos de Ministério de retroativos, não se pronunciam, porque dizem que isto é uma lei da Assembleia, e pronto, e é complicado. Pronto, na última reunião efetiva com a Sra. Ministra, e pronto, ela disse que isto é uma decisão que tem que ser tomada aqui na Assembleia, porque foi um documento que saiu daqui desta casa, e por isso... Epá, pronto, não vou comentar. Ok, e para já era só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Tem agora a palavra o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos, também 5 minutos. Enquanto a Lei 51 estava em construção, o CITEU enviou por escrito e falou por telefone com todas as entidades que tinham poder de retificar a letra da lei antes de ser votada na Assembleia da República. E chamamos a atenção para estes problemas que iam haver. Portanto, não foi nada que não foi levantado, que não tivesse sido detectado e que não tivesse sido comunicado. E esta entropia existe porque as pessoas continuam a teimar que os sindicatos não sabem nada e quem sabe é quem faz a construção da lei e que faz como quer. E depois andamos efetivamente a governar por fax e não a governar pela legislação. E o que o CITEU quer é, efetivamente, que esteja claro, para que não haja dúvidas para nenhuma interpretação de nenhuma OLS, que a reconstrução da carreira, como no nosso entendimento se lê perfeitamente, a reconstrução da carreira é a 2019, vai-se detectar qual seria o valor que cada enfermeiro deveria receber a 2019 e são esses retroativos que tem que receber. Esta entropia que está lá, 1 de novembro de 2024, será para o que o Fernando Parreira referiu. Temos ainda um problema gravíssimo que nós ainda vamos ter que resolver, já que não estamos a conseguir resolver na vergonha que não se está a negociar nada em ACT, está-se a fazer uma escravidão para os enfermeiros, não se está a negociar rigorosamente nada, portanto não vale sequer a pena falarmos em acordo coletivo de trabalho, porque não se negocia nada lá. Replica-se o que está na lei, ainda se querem colocar coisas para além do que está no Código de Trabalho comum que escraviza aos enfermeiros, que nós nunca iremos aceitar, e já estamos, já avisamos isso ao Conselho de Administração, ao Ministério da Saúde, peço desculpa. O que nós queremos é, efetivamente, retroativos a 2019, que se retire essa entropia. Já houve uma OLS que contabilizou muito bem, Nordeste, mas inclusive temos OLS que dizem que aplicaram o 111 ou o 75 o acelerador e já não vão aplicar a Lei 51. Portanto, é isto que temos. Temos a CSS que dizemos como é que é o entendimento e como é que gostaríamos que elas enviassem a FAC, a CSS não assume. E depois temos o problema dos pagamentos, que a CSS e a Direção Executiva têm que pagar e também não assumem. E temos que ir para tribunal, que é só desta forma que depois temos verbas para fazer o pagamento aos enfermeiros. E é desta forma que andamos. Relativamente ao número de enfermeiros, acredito, como os colegas disseram, os 15 mil, talvez. O grave problema é que nós temos enfermeiros que a 2019 não tinham sequer conseguido a primeira posição remuneratória, uma valorização remuneratória para o nível 19, com os pontos que tinham do tempo de descongelamento. Muitos perderam 9 pontos quando transitaram para a primeira categoria de enfermeiro especialista, que ficaram no 19, porque lhes colocaram o suplemento de função, os 150 euros, na carreira base de enfermeiro, quando era um suplemento de função de enfermeiro especialista, e não tiveram direito a esse valor na categoria de enfermeiro especialista. Eu acredito que a gente consiga resolver isto em tribunal, mas por acaso acho deprimente que a gente ande a gastar impostos dos contribuintes e andemos a legislar com o tribunal e com a ACSS, quando nós podemos efetivamente, digo eu, legislar no sítio correto, que é na Assembleia da República, onde se fazem as leis. E já falei relativamente aos enfermeiros, aos 15 mil, é provável que seja, mas os que estão efetivamente abrangidos com a valorização salarial, temos os que saíram da posição virtual, que esses vão receber um bocadinho mais, porque saíram da posição virtual com 10 pontos e aí terão que ter uma posição remuneratória completa. Os outros serão só a correção dos tais 50 e tal euros a 2019, porque a grande maioria já recebeu a posição remuneratória na totalidade, só tem esses 50 e tal euros a receber desde 2019 para uma posição completa, não é assim tanto dinheiro. E relativamente ao dinheiro, quero dizer que todos os milhões que possam implicar é o dinheiro que estão a dever aos enfermeiros. Não é dinheiro que tem que estar no Orçamento de Estado. Esse dinheiro é dos enfermeiros, é dos trabalhadores. E se não têm no bolso, é dinheiro que lhes estão a dever. Portanto, não é dinheiro dos gestores do Ministério ou dos gestores do país. É dinheiro que não foi pago aos enfermeiros. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Enfermeira. Tem a palavra o Sindicato Nacional dos Enfermeiros. Também 5 minutos.
Ora, então, tentando ser breve nas questões que nos foram colocadas. Relativamente ao número de enfermeiros abrangidos, existem várias estimativas, mas a verdade é que o Sindicato Nacional dos Enfermeiros entende que este apuramento tem a obrigação de ser feito pela ACSS. Ou seja, não são os sindicatos, mas eventualmente deverá ser a ACSS a pedir às OLS para que tenham conhecimento do número total de enfermeiros, até porque nós, e já foi aqui falado, sabemos que ao longo destes anos houveram vários colegas que acabaram por desistir da profissão, muitos deles também insatisfeitos pelo percurso que a carreira teve. A forma de pagamento após este apuramento, é importante que isto seja contemplado já no próximo Orçamento de Estado, se não puder ser antes, porque efetivamente é dinheiro que tem que ser pago a quem já o deveria ter reconhecido. A forma de fazermos terá que ser através da reconstituição das carreiras, sim, à data até 2019, com a contagem de pontos correta, com a correção destas posições intermédias. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Enfermeira. Entramos agora na última ronda, sendo que a última ronda terá uma parte de 1 minuto a cada grupo parlamentar e depois 1 minuto de resposta a cada uma das entidades, pelo que pedia a todos o cumprimento do tempo. Tenho a palavra a Sra. Deputada Isabel Fernandes, do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer todos os contributos, em primeiro lugar, todos os contributos que hoje os sindicatos deixaram aqui. Não há nenhuma dúvida, penso que em relação à questão se há ou não injustiça para corrigir, há. Isso é uma evidência para todos. A questão é saber como é que se corrige essa injustiça sem criar novas desigualdades e sem deixar cada OLS interpretar de forma diferente. E também nos preocupa, efetivamente, os pareceres que já foram que já chegaram à Comissão das OLS no âmbito deste pedido da Comissão e que há questões que são extremamente diferentes. Há OLS que dizem que estão dependentes do sistema informático. Há imensas questões que têm que ser resolvidas. Claro que, naturalmente, eu concordo com a Sra. Enfermeira Lúcia Leite, nós devíamos ter números para tudo, mas a verdade é que, na verdade, não temos. Ou vivemos no país real, se lembra do que é que aconteceu com os professores, afinal não havia sistema informático que nos fornecesse os números dos alunos sem aulas e professores sem colocação. Portanto, este é o nosso país, que todos conhecemos muito bem. Portanto, simplificando, o que eu desafiava, se o Sr. Presidente de concordar, que os sindicatos fizessem chegar por escrito aquela que é a revisão da proposta que vai ser votada do livro na Comissão de Saúde, para que nós possamos analisar com mais calma e não cometermos mais erros de futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cláudia Estevão, do Chega. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e senhores aqui presentes. O que ficou desta nossa reunião é que é importante corrigir o decreto, as injustiças introduzidas pelo Decreto-Lei 111/2024, mas estas serão feitas noutro fórum, estamos de acordo. Relativamente àquilo que nos trouxe aqui, efetivamente, deixar o compromisso que o Chega compreende a necessidade da carreira ser reconstruída à data até 2019, portanto é importante que isto se faça nesse contexto, tal como é na votação na Assembleia, também em sede de comissão acompanhará aquilo que for necessário para que esta injustiça seja corrigida. Também deixar aqui expresso que os pareceres, venham eles de onde vierem, não devem nunca limitar a correção desta injustiça e de outras que venham a ser criadas e, portanto, neste aspecto estamos todos alinhados e concordamos que é preciso corrigir e a correção será feita e quero só deixar então cumprimentar e efetivamente acompanho a necessidade que a deputada do PSD aqui deixou, que é nos fazerem chegar concretamente a vossa apreciação sobre o diploma que estamos aqui a discutir, deixado pelo livro. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, quando fizemos a lei de 2025, tivemos inclusivamente a vontade de chamar cá a Associação dos Administradores Hospitalares para termos a certeza que era possível
fazer a contagem. E eu não acredito numa contagem de 2019 que não seja possível fazê-la, mas pronto, acho que ficámos esclarecidos quanto ao problema. Eu, da minha parte, também estou esclarecida que vão surgir dúvidas mesmo depois de publicarmos a lei, mas isso faz parte. Esperemos que o Governo, ouvindo através dos deputados do PSD aquilo que aqui se passou, nos possa ajudar a que sobrem menos questões depois da publicação. Muito obrigada a todos pela presença. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a todos, mais uma vez, aquilo que aqui nos trouxeram. Não tenho nenhuma pergunta para fazer. Também reforçar aqui o repto que a Sra. Deputada do PSD lançou de, se tiverem por escrito, enviar para a Comissão, também ajuda muito o nosso trabalho e também ajuda a que possamos, no fundo, perceber um pouco melhor algumas questões técnicas que aqui foram levantadas, reforçar esta aparente unanimidade que existe na necessidade de resolver este problema, parece-me que é fundamental, e é fundamental que esta unanimidade depois se concretize no momento de conseguirmos aprovar a lei, e volto a dizer que é essencial que desta vez se consiga acertar e não se consiga criar aqui outros problemas, porque estas matérias, quando não se resolvem logo, vão criando mais problemas e mais entropia e mais dificuldades. E só para terminar, também a questão já poderia ter estado resolvida, algo que eu não disse há pouco, porque também em sede do Orçamento do Estado também foi proposto, o LIVRE também propôs que esta questão se resolvesse e que esta questão tivesse uma previsão no Orçamento do Estado, precisamente para obstar a estas situações das ULS dizerem: nós fazemos a contabilização, sim senhora, os senhores têm direito a receber estes valores, mas nós agora não temos dinheiro no Orçamento para vos pagar, que é algo que não pode acontecer. E, portanto, percebendo que não podem ser as ULS a inventar o dinheiro saído do nada, tem que vir de algum lado e tem que vir do Orçamento do Estado e, portanto, tem que ficar contemplado que já no próximo Orçamento do Estado tem que haver essas verbas para conseguir fazer esses pagamentos e essa resolução do problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, agora seguir-se a resposta das entidades. De toda a forma, não foi feita nenhuma questão. Portanto, se calhar eu colocaria a pergunta aos sindicatos se pretendem usar do minuto que têm direito. Então, eu aí penso que é o sindicato, a Associação Sindical, exatamente, a ASP. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses prescinde, a ASP então 1 minuto. Muito obrigada. Queria apenas dizer duas coisas. Uma, a ASP enviou para a Comissão uma resenha de todo o percurso feito relativamente à tentativa da correção destas posições intermédias. Portanto, todos os senhores deputados e todos os partidos vão ter acesso a toda a documentação e fundamentação que já foi produzida pela ASP sobre este assunto e foi enviada por e-mail. Referir e reforçar que a proposta apresentada como proposta de lei pelo LIVRE resolve o problema objetivamente, clarificando a Lei 51 e, portanto, recomendava que outros problemas que assolam as ineficiências e injustiças aplicadas aos enfermeiros não se misturem com este problema para que não se criem outras entropias na tentativa de tentar resolver outras coisas que depois baralham tudo. E deixar também aqui expresso que a ASP, apesar de todo o esforço que tem tido junto das várias instâncias, reconhece este sentimento unânime de todos os partidos que se apresentam disponíveis para resolver os problemas. E, portanto, muito obrigada por isso. Obrigado. O Sindicato dos Enfermeiros pretende intervir? Sr. Presidente, também é um prazer estar aqui a falar consigo hoje. Tínhamos esquecido, não leva mal. Portanto, uma vez estamos aqui a tratar de uma injustiça relativamente, portanto, aos interíndices, portanto, eu já aqui fiz referência que é necessário fazer justiça a todos os enfermeiros. E, portanto, os enfermeiros que estão nos interíndices antes, ou melhor, depois de 2009, têm que ser posicionados e com retroativos remuneratórios.
Outra situação é a antiguidade. Existem enfermeiros e enfermeiros especialistas que são mais antigos na categoria e estão a ganhar menos dinheiro que os enfermeiros mais novos na categoria. Não pode ser. Nós temos que corrigir isto. E também o pagamento dos retroativos de 2018 a 2021. Tenho dito. Muito obrigado. O CIPENF pretende intervir? Não, primeiro o CIPENF. Obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar uma mensagem aos grupos parlamentares, pronto, acho que a Lei 51, se for bem redigida, vai corrigir alguns dos erros que estão a afetar a carreira da enfermagem e os enfermeiros, e penso que é importante essa aprovação desta lei, no sentido de acalmar os enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde. Porque todos nós precisamos do Serviço Nacional de Saúde e esta valorização e este reconhecimento destes direitos, acho que os enfermeiros ficam satisfeitos e para prestar melhores cuidados aos utentes e todos nós que somos os principais utilizadores deste Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado. O CITEU pretende intervir, sim. No Orçamento de Estado para 2026 já estava incluída a verba para retificar esta situação da Lei 51 e os enfermeiros não podem ser penalizados porque não há entendimento da leitura de como está escrita a sua letra. Relativamente ao levantamento, tanto o Ministério da Saúde ordenou a todas as OLS que lhes dissessem quantos enfermeiros é que estavam na categoria de enfermeiro especialista, até porque nós temos um teto de 25% que não está atingido, os concursos estão bloqueados, não há abertura de concursos e os que estão abertos foram congelados para que não passasse nenhum enfermeiro para a categoria, e tanto o Ministério da Saúde como a Ordem dos Enfermeiros fez este levantamento destes números, tanto como os outros sabem exatamente quantos enfermeiros e especialistas existem e gestores e quantos estão incluídos. Obrigada. Muito obrigado. O Sindicato Nacional dos Enfermeiros pretende intervir? Não? Portanto, dávamos por concluída a nossa audiência. Fazemos uma pausa na reunião da Comissão durante 5 minutos para nos despedirmos das entidades. Obrigado.